Olá, tudo bem com vocês? No ar, mais um Jornal da Manhã especial Entrevistas. Vem comigo porque o meu convidado de hoje é muito especial. O Dr. Fernando Maluf, ele que é um dos médicos oncologistas mais respeitados do nosso país, fundador do Instituto Vencer o Câncer, diretor associado do Centro Oncológico do Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo e também membro do comitê gestor do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, é um prazer. Olá, Patrícia, é um prazer poder falar com você e com seus ouvintes. Doutor, eu queria começar um assunto que tem sido frequente, inclusive essa semana teve uma decisão aí de um veto, né, do presidente Bolsonaro em relação à quimioterapia oral. Eu sei que é uma luta que já faz um tempinho que o senhor, junto com o Instituto Vencer o Câncer, tem levantado essa bandeira da quimioterapia oral. Eu perdi meu pai tem 5 meses, ele foi vítima de um tumor cerebral, então a gente sabe a importância e a gente sabe o quanto é difícil e burocrático algumas medicações através dos planos de saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, hoje no Brasil é importante as pessoas entenderem o contexto. Quando a Anvisa aprova um remédio, e ela sempre aprova um remédio, quando esse remédio ele é melhor do que os remédios anteriores, independente se esse remédio é por via oral, por via endovenosa, esse remédio, depois de aprovado pela Anvisa, se ele é endovenoso, ele imediatamente ele é dado para pacientes com convênio. Tem uma precificação antes, e os pacientes de convênio têm direito a esse remédio. Quando o remédio ele é oral, esse remédio, por um mecanismo burocrático, insensível e tecnicamente injustificável, esse remédio ele demora de 2 a 3 anos para ser avaliado por uma segunda instância, chamada ONS, para reavaliar o que já foi avaliado. E nessa instância, que entra alguns fatores, por volta de 30% desses remédios, mesmo depois dessa demora de 2 a 3 anos, não são aprovados. Portanto, o impacto disso é que nesse período de 3 anos, ou de 2 anos, ou de 2 anos e meio, varia de acordo com cada momento dessa avaliação, a gente tem um prejuízo em termos de deixar de salvar vidas, de deixar de cuidar adequadamente de tumores avançados, de deixar de ter a oportunidade de minimizar sintomas e sofrimentos, né, dos efeitos do câncer, em aproximadamente 50 mil brasileiros e brasileiras por ano, entre crianças, adolescentes e adultos. Portanto, esse projeto, que foi desenvolvido e idealizado pelo Instituto Vencer o Câncer, no qual eu sou um dos fundadores, ele mostra, e ele prevê, e ele briga, ele batalha, para que quando a Anvisa aprove um remédio, independente se ele é endovenoso ou se ele é oral, que esse remédio, depois de precificado, seja disponibilizado para pacientes que têm um plano de saúde. E não passe mais por essa imensa, esse infinito obstáculo que acontece para que esse remédio chegue para pessoas que têm câncer. É muito interessante, mas para quem não vive essa doença, para quem não tem um familiar com essa doença, para quem não tem por si essa doença, entender que 2 anos, 3 anos, 6 meses, 1 ano de espera para ter um remédio já aprovado pela União, quer dizer, É a sentença de morte, né? Exato. O câncer não espera, o câncer não tira férias, o câncer não tem dó pelas mazelas do nosso sistema e, obviamente, essas pessoas não têm a oportunidade, a janela de oportunidade de se tratarem adequadamente, de se curarem, de viverem mais e de viverem melhor. Doutor Fernando, eu me emociono porque eu participo de um grupo de pacientes e cuidadores e eu fui cuidadora do meu pai, né, durante o estágio em que ele ficou bem doente. E deram 3 meses de vida para ele, ele viveu durante 1 ano e 2 meses, porque tudo que eu pude oferecer para ele de tratamento, graças a Deus, a gente teve condições de oferecer, né? Para ele poder ter uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor no momento do tratamento paliativo. Mas todos os dias, eu vejo pessoas morrendo nesse grupo que eu participo, nesse grupo de apoio, e pacientes e cuidadores desesperados, justamente porque não conseguem ter acesso à quimioterapia, que é o tratamento básico para o doente oncológico, né? E essa semana, oncologistas defenderam aí a derrubada desse veto, né? Quais são as chances de que isso seja revertido?
E por que a desculpa do presidente Bolsonaro foi que ele poderia ser processado de questões de improbidade administrativa? Eu não entendi nada, eu queria que o senhor explicasse para a gente. É importante, Patrícia, e eu lamento pela morte do seu pai, é que 70% dos remédios orais que estão sendo aprovados ano a ano, eles são hoje orais. 70% dos remédios oncológicos são orais. Hoje, a modernidade, a maioria das indústrias tem fabricado remédios orais ao invés de endovenosos, e a indústria ela não fabrica um remédio numa versão oral e endovenosa. Não tem o menor sentido isso. Então, hoje, quando é possível, de acordo com os critérios, né, de farmacodinâmica, de produção, o oral é preferível do que o endovenoso. E lembrar que não substitui um pelo outro. Você não tem a versão, outra vez, endovenosa e oral. Ou você tem aquele remédio, e se no caso ele é oral, é aquele, não tem um outro substituto, ou ele é endovenoso e também não tem um substituto. Então, nós estamos falando hoje que a gente pode estar bloqueando, criando obstáculo para 70% dos remédios contra o câncer, remédios, outra vez, que estão sendo aprovados agora ano a ano, né? Então, o impacto disso é absolutamente gigante, né? E o drama que você passou é o drama que outras milhares de famílias passam, né? Só que algumas conseguem judicializar isso, algumas conseguem, apesar do desgaste, atingir o objetivo, que é ter a medicação, e outras, infelizmente, não. Quando esse projeto foi criado há 3 anos, ele demorou bastante, na minha opinião, porque esse é um erro da nossa história, esse é um erro da nossa saúde, esse é um erro humano enorme que a gente faz há mais de uma década, né? Outra vez, prejudicando diretamente 50 mil vidas por ano. Esse projeto passou pelo Senado por 74 votos a 0, passou pela Câmara por 398 votos a 10, e, infelizmente, na última instância, na menos provável, né, o presidente Jair Bolsonaro vetou. Quando você pergunta o porquê que ele vetou, eu realmente não consigo te explicar, eu não consigo te responder, porque numa declaração do presidente, ele fala que o projeto, se passasse, poderia passar por algum tipo de situação, como se viesse esse dinheiro do erário público, o que, na verdade, não é o caso. Essa conta seria paga pelos planos de saúde, que são, outra vez, muito importantes no sistema de saúde. Eles criam, outra vez, toda a rede do cuidado. Mas que eu falo sempre, né? Os planos, eles têm que ter viabilidade econômica, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas a viabilidade vem de outros modos. Por exemplo, você criar guidelines definidos de melhor conduta, de evitar desperdícios, de premiar os centros que têm o melhor resultado em termos de eficácia e diminuição de custo, mas não em termos de diminuir, outra vez, ou de restringir, né, que um remédio vital e já aprovado chegue para o paciente oncológico. Então, quando o presidente fala que isso ia ter algum problema em relação ao erário, isso mostra que o presidente foi, pelos seus assessores, mal informado. Eu não acho que ele teve um entendimento do projeto. Aliás, eu não consigo acreditar isso, sendo muito sincero, né? E isso que eu estou falando não tem nenhuma relação com posicionamento político. Essa questão é apartidária. Quando você tem 74 votos a 0 e 398 a 10, a gente imagina que todos os partidos de todos os cantos do país votaram a favor do projeto, incluindo os filhos do presidente, incluindo o congressista Eduardo Bolsonaro, o deputado federal, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, votaram a favor do projeto. Então, eu acho que o presidente, eu não consigo imaginar que ele assinou algo, que ele sabia exatamente os detalhes do que ele estava assinando, mas, infelizmente, ele assinou, você não consegue voltar para trás, e agora a nossa função é, junto com os deputados e senadores, outra vez, só esperar que eles tenham a mesma coerência de semanas atrás para, outra vez, manter a mesma posição, votando em favor do projeto, ou seja, vetando o veto do presidente Jair Bolsonaro e tornando esse projeto de lei uma realidade do país e virando essa página muito triste da história, essa página que precisa ser corrigida imediatamente, aliás, já deveria ter sido corrigida há muitos anos atrás, mas que agora chegamos no momento de virar essa página e pensarmos novos projetos para a saúde oncológica do país, mas já corrigindo esse ponto, que é um ponto que, na verdade, nunca deveria ter existido na nossa história.
Não, e burocratizar uma situação dessas é algo que eu, como cidadã, não consigo entender. Eu, como jornalista, eu estou me esforçando para entender. E até da gente entender que a economia que esses planos de saúde geram também, né, em cima de nós, né, contribuintes. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: a gente sabe que o aumento no número de câncer, de vários tumores cerebrais, só aumenta a cada ano. A ciência tem avançado em muitos aspectos, inclusive com as questões das imunoterapias, que tem sido solução para muitos tipos de câncer. Eu queria fazer um raio-x com o senhor. Quais são as doenças relacionadas ao câncer que tem recebido bem essa questão dos tratamentos com imunoterapia? E se o senhor acredita que a ciência está avançada para encontrar algum tratamento que possa tratar, eu vou falar do glioblastoma, que é uma doença que levou meu pai, que ainda me emociona, eu não consegui me recuperar ainda desse assunto, porque eu li que a ciência em 100 anos não tinha avançado em nada em relação aos tumores cerebrais. Então, eu queria que o senhor fizesse um raio-x em relação a isso. Bom, a imunoterapia, a gente tem várias formas de imunoterapia, né? Uma delas, né, são as drogas chamadas inibidores do checkpoint. O que elas fazem? Elas bloqueiam proteínas no qual o tumor superexpressa tem em abundância para bloquear o trabalho do linfócito em cima dele. Lembrar que o linfócito é um guardião do corpo, né? Ele é um guardião para atacar tumores. E o tumor é muito esperto. Ele tem uma série de proteínas que congelam, que bloqueiam, que anestesiam, paralisam o linfócito para evitar um ataque. E essas drogas desbloqueiam esse bloqueio, permitindo que o linfócito ataque de verdade. E essas drogas foram aprovadas em vários tumores. Foram aprovadas nos tumores de pulmão, foram aprovados nos tumores de cabeça e pescoço, nos tumores de rim, nos tumores de bexiga, nos tumores do aparelho digestivo, nos linfomas e também em outros tumores, como, por exemplo, no câncer de mama. Existem também vacinas que estão sendo desenvolvidas. A primeira vacina contra o câncer foi desenvolvida no câncer de próstata. Tem várias estratégias muito interessantes em andamento. Tem outras estratégias que são aquele CAR T-cell, que é você construir dentro da célula do linfócito, você retira o linfócito do corpo e você coloca artificialmente um receptor nessa célula que se liga especificamente ao tumor, atingindo o tumor de modo específico. E essa tecnologia já foi aprovada para a leucemia linfoblástica aguda, que é uma leucemia muito agressiva em criança e que hoje pode ser curada com essa estratégia. A estratégia agora está sendo estudada em outras tantas doenças. Portanto, a gente tem a imunoterapia hoje, Patrícia, como uma realidade para vários tumores. O que não significa que ela sirva para todos os tumores e para qualquer situação. Mas, claramente, o trabalhar especificamente o sistema imune tem sido uma arma absolutamente potente e eficaz em várias situações. Mas, obviamente, a medicina tem que avançar e a gente tem que trabalhar com estratégias que se combinem, ou seja, não só imunoterapia, mas hormonioterapia, drogas biológicas chamado alvo dirigidas, que bloqueiam especificamente uma cascata pelo qual o tumor se desenvolve. E eu sempre falo para as pessoas, é como se fosse o câncer uma linha de trem que tem, aliás, uma estação complexa de trem que tem 10 linhas, e que não adianta você bloquear a linha 1 e linha 2, porque ele pode andar pela linha 3 ou linha 5. Você tem que criar estratégias que vão bloquear o tumor por vários mecanismos diferentes, para evitar que qualquer linha esteja livre para ele poder andar para frente. Portanto, é muito importante e esse vai ser um dos avanços. A gente tem avançado no cuidado ao câncer, as pesquisas são intensas, os resultados são muito melhores do que eram no passado, mas ainda assim tem um espaço grande para ser preenchido, um espaço grande para caminhar. E no glioblastoma, essa é uma área que a gente trabalha muito, a gente teve sim algumas evoluções em relação a algumas drogas quimioterápicas, drogas que bloqueiam a vascularização do tumor, algumas situações de drogas alvo dirigidas, mas claramente esses avanços são muito aquém de quem sabe que tem um parente, que tem um amigo, que tem um conhecido, muito aquém do que a gente desejaria. Mas a gente tem hoje, eu tenho hoje, por exemplo, pacientes curados com glioblastoma, mas são pessoas, ou são situações, infelizmente, ainda de exceção, não de regra. Portanto, tem muita pesquisa em glioblastoma e a maioria delas envolvendo a parte de imunoterapia, né? Estratégias que são feitas ou sistemicamente ou dentro da própria cavidade tumoral para tentar enaltecer o sistema imune para combater o tumor. Portanto, é uma área de intensa pesquisa,
mas claramente tem uma estrada ainda grande para ser preenchida, para ser percorrida, porque os resultados do glioblastoma sejam muito melhores, não em casos individuais ou de exceção, mas para a grande maioria das pessoas que eventualmente vai ter esse tumor. Mas na opinião do senhor acredita que os investimentos para a ciência e tecnologia ainda são investimentos que passam muito longe do que vocês, especialistas, médicos, cientistas, precisam para colocar em prática estudos incríveis que existem aqui no Brasil? E aí, quando a gente vai ver, o especialista, o cientista está tentando desenvolver isso fora do país porque aqui não tem apoio. O senhor, como médico, um dos maiores médicos da área oncológica, o senhor sente isso na pele? Não, sem dúvida. Veja, os investimentos na área de câncer no mundo são absolutamente grandiosos. Não existe nenhuma área na medicina que tenha maior, hoje, robustez e volume de investimento do que na oncologia. Não existe. Mas você tem razão. No Brasil, existe ainda uma burocracia intensa, existem ainda barreiras para que as pesquisas não se desenvolvam de forma mais rápida, até mesmo barreiras que às vezes impedem ou desanimam que protocolos de fora, que são, outra vez, o que tem o interesse que o Brasil participe, que o Brasil consiga participar. Então, também sim, eu sou pesquisador e eu sinto a dificuldade em termos de como que se compara a fluidez, a eficácia, a rapidez para que algo se comece no Brasil em relação em países fora do mundo. Mas eu também posso te dizer que em 20 anos fazendo pesquisa, desde quando me formei em oncologia, eu me formei em oncologia em 2001 para 2002, algumas coisas já melhoraram, né, do que era. E a gente tem, outra vez, batalhado muito, não só eu, mas outros oncologistas que trabalham muito nessa área, um dos exemplos, e que também é contra o veto do presidente, o Dr. Fábio Frank, que tem um projeto de lei fantástico para tentar desburocratizar a aprovação de protocolos de pesquisa no país, que a gente já vem tendo melhoras, mas ainda muito longe do ideal. Doutor Fernando Maluf, eu queria fazer uma pergunta em relação às vacinas, porque eu também sofri isso na pele como cuidadora, porque bem na semana em que meu pai tomou uma das vacinas, coincidentemente a imunidade dele já estava baixa e baixou ainda mais, ele teve que tomar fazer transfusão de plaquetas, né? Pode ser uma coincidência, como não, né? Só que vocês, enquanto especialistas, médicos, sempre indicando para que os pacientes oncológicos evidente que se vacinem, né? Mas vocês já conseguiram chegar em alguma conclusão que as vacinas que estão sendo oferecidas aqui no Brasil, elas estão reagindo de forma contrária aos pacientes imunossupressores, como são os pacientes oncológicos? Você fala da vacina contra o Covid, é isso? Isso, contra a Covid. Tá. Não, assim, na verdade, não existe nenhuma regra específica de contraindicação das vacinas aos pacientes com câncer. A regra, na verdade, a recomendação é que todas as pessoas com câncer, aliás, sem câncer também, se vacinem, independente se elas estão sendo submetidas a um tratamento hormonioterápico, quimioterápico, imunoterápico. O que a gente tenta fazer quando é possível é que o intervalo entre a vacina e a quimio seja de 2 semanas. Não porque as reações são maiores, mas às vezes se você vacinar alguém que está com a imunidade muito baixa, talvez aquela pessoa sendo vacinada não desenvolva anticorpos em números suficientes para ter uma eficácia em ser protegida, né, no caso de contato com o vírus. Fora isso, os efeitos colaterais das vacinas, eles são pequenos perto do benefício. Lembrar que a vacina é eficaz, sim. Quando a gente fala eficaz, não tem nada que é eficaz 100%. Aliás, não tem nenhum remédio eficaz 100% para nada, mas ela reduz claramente as complicações graves pelo Covid, mais de 85% a 90%. Ela talvez não reduza o risco de infecção, mas aí sim passa a ser uma infecção extremamente leve, como outras que as pessoas têm. O problema é uma infecção grave, uma infecção que leva a pessoa à internação, a uma disfunção de órgãos. Isso sim, a vacina tem um papel muito importante. Doutor, fora a vacina da Covid, quais são as outras vacinas que o senhor indica para os pacientes oncológicos, né? Para eles estarem prevenidos com uma caderneta direitinha, porque muitos idosos, principalmente os idosos oncológicos, eles acham que não precisam mais tomar vacina de nada fora da gripe, né? Mas tem outras vacinas super importantes que são necessárias, né? Principalmente para os pacientes com a imunidade mais baixa. As vacinas de influenza, da gripe, nas épocas corretas do ano são super importantes. A gente tem a vacina da herpes, só que essa a gente só pode dar para pacientes que não estão com a imunidade diminuída.
Tem a própria vacina da hepatite B, que é super importante, né? Então, tem uma série de vacinas que as pessoas devem tomar. Lembrar que a maioria delas é o vírus morto, não o vírus atenuado. E quando o vírus é morto, não tem o problema daquilo ser reativado. Quando o vírus é atenuado, por exemplo, herpes ou, por exemplo, febre amarela, aí você não pode usar em pacientes que estejam fazendo algum tratamento, Patrícia, cuja imunidade esteja no ponto muito baixo, porque você tem um risco, sim, de reativação da doença, porque é um vírus vivo, só que de forma atenuada. Doutor Maluf, qual que é o câncer que mais tem matado no Brasil? A número um causa de morte é câncer de pulmão, né? Nas mulheres, depois, segue o câncer de mama. Nos homens, segue o câncer de próstata, de fígado e de estômago. Então, esses são os tumores campeões em termos de mortalidade no nosso meio. Outra vez, a mortalidade vem diminuindo, mas é fundamental, outra vez, além dos avanços da medicina, questões importantes em termos de estilo de vida, como, por exemplo, né, não fumar de jeito nenhum, fazer exercício físico todos os dias, pelo menos por 30 minutos, manter o peso em controle, evitar alimentos artificiais como embutidos, enlatados, biscoitos, excesso de refrigerante ou aqueles chás artificiais, o excesso de carne vermelha. Também álcool tem um uso bastante moderado, e fazer os exames que a gente chama de preventivos, são os exames que vão tentar se antecipar ao câncer, diagnosticando ele precocemente ou até mesmo numa fase pré-maligna, para que ele não apareça através dos sintomas, porque quando os sintomas aparecem é porque o sintoma reflete um volume de doença já relativamente grande. Então, para a mulher, a partir dos 40 a 45 anos, anualmente, uma mamografia e ultrassom de mama para o câncer de mama. Para a mulher ainda, o exame ginecológico e do Papa Nicolau desde o início da vida sexual, para a prevenção do câncer do colo do útero. Para a mulher e para o homem, uma colonoscopia, que é o exame do intestino, para remover pólipos a partir dos 45 anos de idade. Para o homem, o toque retal e o exame do PSA a partir dos 50 anos de idade, ou um pouquinho antes, se tiver um histórico familiar, né, ou for de raça negra. E para ambos os sexos, uma tomografia de pulmão, caso aquela pessoa, homem ou mulher, seja um tabagista de longa data. A importância dos exames preventivos, a importância é fundamental, né? Porque muitos desses tumores, eles podem ser tratados de forma adequada, até com uma boa sobrevida, se forem descobertos com rapidez para um tratamento. Eu queria fazer uma perguntinha, já que o senhor falou de estilo de vida, se o açúcar é realmente ainda o vilão do câncer, é o grande vilão, se por exemplo, os tumores cerebrais, eles se alimentam mesmo do açúcar, isso é mito, é verdade? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o assunto. Veja, o nosso corpo fabrica açúcar de qualquer modo, então aquelas dietas cetogênicas, né, que são clamadas como dietas muito incríveis contra o câncer, a gente não tem nenhum dado sólido que mostra que elas ajudam no combate ao câncer, porque se você retira totalmente o açúcar da dieta, apesar que não tem dieta com zero açúcar, mas se você retira o máximo que você pode, o organismo faz, através de gordura e proteína, a produção de açúcar. Por quê? Porque ele precisa de açúcar para sobreviver. O açúcar dentro do organismo é o combustível para que as células consigam funcionar. Por outro lado, o excesso desse combustível, né, causa, entre aspas, um afogamento do motor. Então, quando a gente faz dietas com excesso de açúcar, mas não só o açúcar, tem outros componentes dos alimentos que também são danosos, sim, o excesso de açúcar leva a uma série de fatores como obesidade, e obesidade é um fator de risco para o câncer. E por quê? Primeiro, porque quando a pessoa é mais obesa, ela tem que produzir mais insulina para colocar o açúcar dentro da célula. E quem faz a insulina ser produzida chama-se fator de crescimento da insulina, que é um fator pró-câncer. Além disso, o obeso, ele tem uma série de substâncias inflamatórias em nível elevado, que também desbalanceiam as células do organismo. E além do que, quando a pessoa é muito obesa, ela tem na própria obesidade fatores de crescimento chamado adiponectina, que também vão levar ao aparecimento de tumores. Portanto, a obesidade é hoje, junto com dieta e sedentarismo, essa tríade, o primeiro ou o segundo maior fator que causa câncer no mundo inteiro. Doutor, eu vou finalizar a entrevista perguntando para o senhor se tem alguma página na internet que a gente possa ajudar em relação a essa causa junto... hoje já foi vetado pelo presidente, mas existe uma chance que o senhor comentou de tentar reverter através dos deputados, né? O que está sendo feito agora daqui para frente?
Então, as pessoas, se quiserem, a gente tem 2 Instagrams, DR Fernando Maluf e também do Instituto Vencer o Câncer. Tem uma petição com mais de 100 mil assinaturas colhidas em aqui uma semana, 10 dias, assim, um recorde, mostrando o quão o país ele quer que esse projeto de lei passe, o quão o país está contrariado com a assinatura e o veto do presidente Jair Bolsonaro. Outra vez mesmo, não acreditando que ele conhecia o projeto em profundidade e que ele assinou algo que, na minha opinião, ele não tinha todas as informações. Eu não consigo acreditar que ele tinha todas as informações. Então, essas são as páginas. A gente tem trabalhado duro nesses dias, outra vez, pedindo só coerência dos deputados e senadores que há poucas semanas atrás, os deputados, e há um ano atrás, os senadores, votaram em favor do projeto, que eles mantenham a coerência e mantenham o mesmo voto em favor de um projeto que é um projeto apartidário e que tem como único objetivo a preservação da vida humana. Eu sempre pergunto, eu sempre falo para todo mundo, que é fundamental quando a gente escreve um projeto desse, é que as pessoas, que os deputados e senadores, que têm a sensibilidade, que imagino que eles tenham, que eles se sentem na cadeira, de alguém que tem o câncer, ou de um familiar que tem o câncer, e que aquele familiar, ou aquele próprio senador ou deputado que paga um plano de saúde, que tem um remédio que é vital para a sua sobrevivência, vai esperar 2 a 3 anos e ainda tem o risco de 30% daquele remédio não ser aprovado depois de já ter sido aprovado pela Anvisa, de não conseguir o remédio. Então, se coloque na posição de quem está nessa cadeira na frente do médico, de você não ter acesso a um remédio já aprovado, baseado nos melhores resultados de eficácia e de segurança, que pode ser tomado em casa e que não tem um substituto à altura, já outra vez sacramentado no mundo inteiro e com uma questão burocrática, esse remédio não vai chegar até você. Se coloque nessa posição e veja se isso é realmente correto. Dr. Fernando Maluf, um dos maiores oncologistas do país, o que o senhor precisar dos microfones da Jovem Pan, eu sei que o senhor já pode contar, o senhor participa, inclusive é colunista, de um dos programas na Jovem Pan em São Paulo, mas o que precisar também dos microfones aqui em Fortaleza, que o senhor seja ouvido. Eu, como jornalista, como cuidadora e filha de paciente, eu levanto também essa bandeira, eu estou à disposição do senhor e muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Jornal da Manhã. Patrícia, eu agradeço a oportunidade, te agradeço você se solidarizar com a causa e eu peço para que todos os deputados cearenses e senadores cearenses, outra vez, abracem esse projeto no qual vocês já abraçaram esse ano e o ano passado e que votem contra o veto do presidente a favor do país. A gente vai virar essa página, vamos dar a reviravolta nesse caso e o senhor vai voltar aqui para trazer uma boa notícia, eu tenho certeza. Muito obrigado. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas a gente se encontra semana que vem, nesse mesmo horário aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza. A gente se vê. Beijo, bom fim de semana, tchau.